batismo é a confissão pública de fé. Você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Sim, eu recebo! Eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de viver uma nova história. E todas as vezes que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele coloca essa pessoa diante de uma decisão. Todas as vezes que Deus quiser mudar a história de alguém, Ele leva essa pessoa a tomar uma decisão. E uma decisão muda. E uma decisão muda. Helder, é noite da tua decisão. Você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero viver uma nova história. Gabriela, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ian, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu nasci pra te adorar. Akisa, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Yara, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, Jesus, eu cheguei. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igor, hoje é dia de viver uma nova história. Eu quero te fazer uma pergunta que divide a tua vida. Existe o Igor antes dessa pergunta e o Igor depois. Igor, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uma nova história. Eu o rei e agora. Angelino, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Tô aqui com a Isabelle, que também é do Fortinhos. Tem a galera do Fortinhos aqui? Cadê os nossos adolescentes? Cadê os nossos adolescentes? Pessoal, nós Fortinhos aqui, o time de adolescentes, tem feito uma obra maravilhosa. E hoje eu estou aqui com a Isabelle. Isabelle, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Olha, nós temos um fruto aqui
aqui dos juniores, amém? Glória a Deus. Bernardo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estou aqui com a Jennifer, irmã voluntária aqui da nossa igreja. Irmãos, existe uma promessa dos céus para a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar a mão para o céu e tomar posse dessa promessa? Diga comigo com muita fé: eu e a minha casa. Pode ser mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ver a tua família aqui do teu lado servindo ao Senhor. Você vai ver os seus filhos aqui servindo ao Senhor. Você vai ver os seus pais aqui servindo ao Senhor. Essa promessa do céu vai se cumprir sobre a tua vida. Só quem recebe, diga amém. Jennifer, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Morgana, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Joaninho, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bruno, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Estou aqui com o Claudevan e estou vendo que você está muito emocionado aqui, Claudevan. Mas são lágrimas de muita alegria. Irmãos, eu tenho dito algo, que lágrimas carregam histórias. Lágrimas carregam histórias. Existe uma história aqui por trás dessas lágrimas, mas eu sei que essas lágrimas são de muita alegria. Claudevan, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Brian Victor, mais um fruto aqui dos juniores, está autorizado pela mamãe, não tá? Ah lá, a mamãe vai batizar também daqui a pouco, glória a Deus. Brian, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você. Glória a Deus. Juliana, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Marina, que alegria, né? Seu filho acabou de batizar. Qual que é o sentimento hoje? Felicidade. Aleluia! Marina, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Homes, chegou o grande dia, é dia de nascer de novo e viver uma nova história. Homes, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Patrícia, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar. Glória a Deus. Pra você me Estamos aqui com a Carla. ficar feliz. Vejo que ela está muito emocionada. Que coisa linda, irmãos. Esse é o poder do Evangelho. Jesus está chamando pessoas aqui nessa noite para viver uma nova história. Hoje é dia do céu, ter o teu nome escrito no livro da vida. Carla, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, te batizo em nome do Filho, te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Caio, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Glória a Deus. Pessoal, estamos aqui com a Cássia da nossa igreja online de Uberlândia. Um beijão para a cidade de Uberlândia aí. Logo, logo tem projeto alcançando Uberlândia aí, em nome de Jesus. Deus está fazendo umas coisas extraordinárias. Beijão para todo mundo da igreja online. Se tiver alguém da igreja online decidida a viver uma nova história, corre desesperado porque ainda dá tempo. Cássia, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. É bom, é bom. Senhor é bom. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Glória a Deus. Ela tá emocionada, glória a Deus. Que bênção, hein? Cléia, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantam, ele é bom. Todos cantam, ele é bom. Meu Deus é Tem alguém para celebrar Jesus comigo nessa noite, irmãos? Olha o que os céus estão fazendo aqui. Todos cantam, ele é bom. Letícia, Deus chegou o grande dia. é bom. Chegou o dia de nascer de novo. Que coisa linda, irmãos. Não tem dinheiro que paga isso aqui, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um nessa igreja. Você que tem evangelizado, você que tem falado de Jesus para as pessoas, você que tem anunciado o Evangelho, as boas novas da salvação, você que tem falado de Jesus para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, colegas da faculdade, da escola, continue anunciando o nome de Jesus, porque Jesus é irresistível. Letícia, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos cantam, ele é bom. Todos cantam, ele é bom. Meu Deus é bom. David, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor é bom.
algo para vocês hoje aqui. Hoje pela manhã, uma das pessoas que nós batizamos aqui, ela falou comigo assim: pastor, sabe por que eu estou aqui? Eu falei assim: pô, porque você recebe Jesus? Ele disse: mas essa história não começa aqui. Essa história é por causa de um pão de queijo. Hoje eu batizei alguém por causa de um pão de queijo. Eu falei: pô, eu não entendi o porquê do pão de queijo. É porque em determinado dia você foi num lugar comer um pão de queijo e ali você falou de Jesus para mim. Fale de Jesus para as pessoas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Fale de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Irmãos, nós não temos dimensão do que Deus quer fazer aqui em Uberaba. Nós não temos dimensão. E Deus precisa das tuas mãos. Deus precisa do teu coração. Deus precisa da tua rede social. Deus precisa do teu WhatsApp. Deus precisa da tua boca. Deus precisa de você. Porque nós temos uma grande obra e nós não temos tempo a perder, irmãos. Nós não temos tempo a perder. A salvação, uma nova história, é maior do que qualquer outra coisa. Eu não me canso de falar: fale de Jesus para as pessoas. Talvez você fale assim: pastor, mas eu sou tão tímido, eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena, eu não tenho jeito para isso. Ei, Jesus quer pegar gente improvável. Jesus quer pegar pessoas improváveis. Às vezes nem a tua família acredita em você, mas Jesus acredita em você. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua história. Deus quer usar os empresários dessa igreja. Fale de Jesus para os seus colaboradores. Fale de Jesus para os teus funcionários. Fale de Jesus. Nós não temos dimensão. Irmãos, eu sou fruto disso. Eu só estou aqui hoje porque eu sou fruto disso. Um dia alguém falou de Jesus para mim. Milhares de pessoas salvas, libertas, curadas. Milhares de famílias restauradas, vidas transformadas, porque um dia alguém se levantou e falou de Jesus para mim. Nós somos a igreja que vai anunciar o evangelho das boas novas dessa cidade. Tem alguém comigo aqui? Nós da igreja online, nós vamos anunciar o evangelho da salvação, que Jesus Cristo salva, que Ele cura, batiza no Espírito Santo e que Ele breve voltará. E esse Jesus tem uma nova história para você. Marcelo, hoje é dia da tua nova história. Marcelo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Vai batizar. Então fala assim: Mamãe, a senhora recebe Jesus como o único e suficiente Salvador que a sua vida. Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz. Glória a Deus. Maria Eduarda, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Laura, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Maria Eduarda, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida?
Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como. Glória a Deus. Eduardo, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Glória a Deus. Maria Eduarda, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Ellen, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Glória a Deus. Maria de Oli, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Evelyn, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Fabiana, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ficar. Natália, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas mãos. Fabiano, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Pablo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Frederico, seu pai tá aqui? Amém? Tá autorizado? Batizar? Glória a Deus, batizou também. Aleluia. Fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos vendo famílias aqui se render aos pés do Senhor. Pai e filho, glória a Deus. Frederico, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Santo. Eu não quero mais sair daqui. Estamos aqui com a Patrícia da nossa igreja online, que já serve com a gente, é voluntária da igreja online. E hoje é dia da tua decisão, Patrícia. Você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Gabriel, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só quero a presença. Hoje não vou te pedir nada. Glória a Deus. Pedro, hoje é o dia que o Senhor separou para dividir a tua história. Existe o Pedro antes do dia de hoje e o novo Pedro. Pedro, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Jesus, eu te aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isadora, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só quero a presença. Glória a Deus. Ricardo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu a recebo. Obrigado, família. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu só quero a presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Cristiana, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me ama e o teu amor é. Samuel, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Glória a Deus. Ela é sua sobrinha, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. E o marido vai batizar também? Tá ali na fila? Glória a Deus, aleluia. Gisele, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos aqui com a Sofia. Mais alguém aqui da nossa família que excede tomando uma decisão? Cadê o Hélio e a Daniela? Autorizado? Autorizados? Autorizados? Glória a Deus. Sofia, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.
recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o teu amor é tão grande, incondicional. Deus. Glória a Deus. Tainá, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Gília, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Victor, chegou o grande dia. Você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Encontrei o meu lugar, onde nunca falta o amor. E é aqui que eu vou estar, e não há outro lugar melhor. Rosana, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos aqui com a Laís de Buritizal, São Paulo, também membro da nossa igreja online. Deus abençoe a toda a nossa igreja online. A Ariane está aqui comigo, a nossa líder da igreja online. Tem alcançado tantos lugares, tantas nações. Laís, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Vamos batizar a Patrícia para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Mãe, a senhora recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não seremos abalados, não seremos abalados. Tem alguém para aplaudir o nome do Senhor aqui nessa noite? Tem alguém para celebrar comigo aqui? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Pessoal, olha só. Aqui na minha mão tem uma nova história de alguém. E eu preciso perguntar aqui nessa noite. Talvez você está aqui, teu coração está queimando, dizendo: eu também quero viver uma nova história. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Tem alguém aqui que vai pegar essa nova história aqui? Corre para cá. Tem alguém que vai tomar uma decisão aqui? Corre para cá. Vem, vem. Isso, vem, vem. Tem mais alguém aqui que vai viver uma nova história nessa noite? Isso, vem para cá. Corre para cá. Tua nova história está na minha mão. Corre para cá. Isso, vem. Vem também. Pode vir. Confiando
Felipe aqui, filho do Jean, serve com a gente aqui. Glória a Deus. Felipe, hoje é dia de decisão e é tão lindo, irmãos, ver as crianças tomando essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor. Pai, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu falar com os pais aqui. Tem muitos pais que perguntam, pastor, qual é a idade certa para se batizar? Não existe idade certa. Você conhece o teu filho, você conhece a maturidade do teu filho, o entendimento que o teu filho tem. Tem gente que pensa assim, eu não vou deixar meu filho batizar não, porque vai que quando ele crescer, ele vai escolher outra coisa. Ei, a tua casa é uma casa de salvação. Os teus filhos não vão se desviar, a tua casa não vai servir a outros deuses. Muito pelo contrário, seus filhos serão uma bênção nas mãos de Deus. Então, se teu filho está tomando uma decisão e ele já tem maturidade, entendimento daquilo que está fazendo, deixa ele viver uma nova história, amém? Bora lá, Jean. Felipe, você recebe Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, seremos alabados. Aleluia. Glória a Deus. Adenor, meu filho, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem feito umas coisas maravilhosas aqui. De manhã eu batizei o Neymar, e agora eu estou batizando Vitor Jesus. Meu Deus, Deus nos surpreende, né? Vitor, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Glória a Deus. Lincoln, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Yasmin, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente. Uau! Glória a Deus. Eu estou aqui com a Michelle ouvindo o testemunho dela. Que coisa linda, irmãos. Um tumor no pulmão e nos rins. E essa semana ela recebe um diagnóstico que ela está curada. Alguém pode glorificar o nome de Jesus por isso? O nosso Deus é um Deus de milagres. Esse é o nosso Deus. Michelle, bora nascer de novo. Você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo.
Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Brunessa, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Glória a Deus. Pedro Afonso, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Rodolfo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabrina, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jair, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Glória a Deus. Eu estou aqui com o Luiz. Onde está a mamãe do Luiz? Autorizada? Glória a Deus. Luiz, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Natasha, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os céus abertos. Davi, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Kathleen, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
João Paulo, você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim! Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Leonardo, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Stephanie, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amanda, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador? Tá emocionado? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Maria Helena, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu não vou terminar essa reunião hoje sem perguntar. Sabe por quê? Porque tem gente que fica assim, ó. Se o pastor perguntar mais uma vez, eu vou. Porque se o pastor perguntar de novo, é sinal que é Deus que está falando comigo. Aqui na minha mão tem mais uma nova história. Tem alguém aqui que vai tomar uma decisão? Tem mais alguém aqui que vai tomar uma decisão? Tem uma nova história aqui. Tem alguém? Corre pra cá. Você também corre pra cá. Se tiver mais alguém, corre pra cá. Glória a Deus. Raquel, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Alice, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. João Vitor, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu recebo. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Gustavo, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Lara, você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Ele pagou o preço da salvação. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Esse nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Pessoal, junta todo mundo aqui para a foto oficial. Pode chegar aqui pertinho, só das pontas, aqui pertinho. Todo mundo dizendo São Paulo, sorrindo. Mão pra cima, todo mundo aí. Bora viver uma semana extraordinária. Bora viver a melhor semana da nossa vida. Mão direita o mais alto que você puder. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bem-vindos